Muito bem, pessoal, aqui é Harry Sultan. Londres caiu. Isso vem acontecendo em Londres há muito tempo. As pessoas têm rezado em várias partes de Londres. E a sociedade dominante, governada pela elite no poder, que é majoritariamente de esquerda, continuou manipulando o público britânico dizendo que isso é normal, que você não deveria reclamar disso. Se você reclamar, é chamado de intolerante, racista ou extrema-direita. E como dizem, o mau comportamento que é recompensado sempre vai se repetir. E foi isso que eles continuaram fazendo. Eles continuaram recompensando esse comportamento de islamização. E nós sabemos, como ex-muçulmano, eu sei que isso é eles dizendo quem manda. Veja só, sempre vemos esses vídeos de Londres, certo? Eles rezam em frente à abadia de Westminster. Eles fazem isso em um parquinho infantil de Londres. Isso é Tower Hamlets, veja só. Eles fazem isso de propósito. Eles estão te mostrando quem manda. Eles estão dizendo que essa terra agora é deles. Ah, você acha que estou exagerando? Você acha que estou exagerando quando digo que eles acham que essa área é deles? Ok, olha isso. Esse vídeo acabou de sair. Acabou de sair. Tá circulando por toda parte. Olha isso. Isso é Tower Hamlets. Sim, basicamente é o leste de Londres. Não fica nos arredores de Londres. Isso é o leste de Londres. E você não veria uma única pessoa branca. Então acontece que eles ficam dizendo pra gente: ah, existem muçulmanos bons. Eles são muçulmanos bons. Quem são os muçulmanos ruins? Eles nunca te dizem isso. Bem, todo mundo que acredita que a Sharia deveria ser a lei do país, aos nossos olhos, do ponto de vista ocidental, essa pessoa é uma ameaça à civilização ocidental. E aos nossos olhos é uma pessoa ruim. Então, um pregador cristão vai até Tower Hamlets e começa a pregar o cristianismo na Inglaterra, em Londres, certo? Todos esses muçulmanos se reuniram e chamaram a polícia. E por algum motivo isso é inédito, eu não sei por quê. Talvez ela seja demitida depois disso. Ela realmente defendeu o pregador cristão. Dê uma olhada nessa conversa. Você pode ver, não parece que seja de alta qualidade, é de alta qualidade. Ele questiona por que não prega o cristianismo no Hyde Park, mostrando oposição. Eles estão dizendo por que ele está pregando o cristianismo, entre aspas, na nossa área, certo? Na nossa área. Sabe o que eu estava te dizendo? Ao orarem de modo agressivo e orgulhoso, fazem uma declaração de que essa é a área deles. E veja, esse cara vai simplesmente dizer isso. Isso é East London, West Chapel, área bengali e muçulmana. Esta é uma área muçulmana. Tem a Whitechapel, área bengali. Esta é uma área muçulmana. O que significa esta é uma área muçulmana? Eles criaram esses enclaves. This land is I understand. I understand that you guys don't want to hear it. I would recommend that you just move away and don't listen to him. Yeah, but we live here. But you're going to stand here. But excuse me, officer, we live here. So if we came outside, You're not in he's not in your home. no, but end of the day, this is our community. No, I hear. Esta é a nossa comunidade. Eles estão falando para vocês. Aqui é Londres, né? Sabemos como o Reino Unido está ruim, mas confio no leão britânico. Acho que ele vai reagir e rugir. Nós vamos recuperar. Mas o Reino Unido é o pior exemplo de islamização, certo? O Reino Unido fez vista grossa e, por algum motivo, ainda existe uma parte significativa da população que ainda não acordou para essa ameaça, certo? Esse é o Reino Unido. Mas do outro lado do Atlântico, nossos amigos americanos também são um pouco arrogantes e talvez um pouco complacentes, eu diria. Eu venho fazendo esses vídeos sobre a islamização da Europa e do Reino Unido há 5, 6 anos. Meus seguidores americanos sempre diziam: tenta fazer isso na América. Tenta fazer isso na América. Vamos ver o que acontece. Pois é, meus caros americanos, isso já acontece aí. Nós tentamos avisar vocês. Não elejam esse cara. Esse cara finge ser comunista, mas cita Muhammad. A história da Hijra nos lembra que o profeta Muhammad, Sudha alaihi wassalam, também foi um estrangeiro que fugiu de Meca e foi acolhido em Medina. A Surat An-Nahl 1642 diz: Ele cita o Alcorão, mas nunca menciona os versículos em que permite estuprar mulheres capturadas na guerra.
Ele jamais falaria sobre isso, nem mencionaria o hadith em que relatam como revezavam e compartilhavam as mulheres cativas. Mas ele vai dizer isso e nossos lunáticos liberais progressistas vão aplaudir. Imagine se um político branco americano começasse a cantar: "Ei, Senhor, Senhor, case com Jesus. Senhor, ame Jesus." Haveria indignação, pois dizem que não misturam religião e política, mas quem vai explicar isso para essas pessoas? No fim, vocês elegeram esse cara, né? Aos que imigraram por Alá após serem perseguidos, Cale a boca. com certeza nós os abençoaremos. Cale a boca e vai embora. Vocês elegeram esse cara, né? Nova York, a cidade americana mais icônica. Todo mundo no mundo conhece Nova York, todo mundo conhece Londres também, mas Londres se foi. Infelizmente, talvez com sorte, ela reaja. Londres já não é majoritariamente britânica, por isso caiu. É isso que acontece na América, meus amigos. Isso não é Londres, pessoal. Isso é a América agora. Isso é a Times Square. Isso é Nova York. Isso é Nova York. Cabeça no chão, bundas pro alto. É isso. São eles. Entendam, isso é uma demonstração de força, meus compatriotas americanos. Isso é como um cachorro marcando território. É isso que eles estão fazendo. E isso está sendo permitido na América. Eu sei, eu tenho fé na América. Não estou sugerindo que a situação na América seja tão ruim quanto no Reino Unido. Mas foi assim que começou no Reino Unido. E é por isso que é um alerta igual para a Austrália também. É assim que sempre começa. O Reino Unido pode ser perdoado por não saber, pois não tinha precedentes e não sabia como isso terminaria. Mas os Estados Unidos e a Austrália, nós não temos essa desculpa porque sabemos o que aconteceu na Grã-Bretanha. Existem bairros inteiros na Grã-Bretanha. Existem cidades inteiras onde você não veria uma única pessoa britânica branca. Viajar te educa como nenhum outro livro pode, como nenhum outro influenciador pode. Viajar te influencia como nenhum outro influenciador pode. Então eu sugiro que toda pessoa que tenha condições vá visitar o Reino Unido, porque talvez você nunca mais tenha essa chance, pois ainda pode ver alguns resquícios da cultura britânica na história britânica, que é uma cultura incrível. Por isso tudo fica ainda mais trágico. A Grã-Bretanha tem milhares de anos de uma história maravilhosa, um mundo pós-romano. Igrejas, abadias, pequenas cidades do interior. Eu já estive na Vila de Shakespeare. História incrível e bela. Milhares de anos de história estão sob ameaça. É assim que algumas cidades britânicas estão agora. Nada de britânico, nada a ver com a Grã-Bretanha. Por quê? Porque eles foram imprudentes. Eles estavam se afogando no mar da compaixão, do globalismo, sem respeito pela própria cultura nativa. E olhe para o estado atual disso agora. Não queremos isso nos subúrbios de Sydney, Melbourne e Adelaide. Por favor, não queremos isso. E é por isso que não devemos permitir isso na Filadélfia, em Michigan, em Minnesota, Nova York. Você tem que defender sua própria identidade. Essa não é a sua identidade. É a identidade dos muçulmanos. Sim, os muçulmanos têm o direito de valorizar essa identidade em seu coração. Veja, não dá para culpá-los. Eles estão apenas propagando seus valores. Você os convidou para entrar e eles estão fazendo o que sabem fazer de melhor. Eles estão fazendo o que todo mundo faz de melhor. Quando o Ocidente abriu suas fronteiras para o multiculturalismo, só tinha uma esperança, apenas uma esperança, de que toda cultura que fosse convidada acabaria eventualmente se integrando e assimilando a cultura dominante. Isso é verdade para os gregos, italianos, chineses e vietnamitas. Temos pessoas de terceira e quarta geração de vietnamitas na Austrália. Alguns nem falam vietnamita, desculpe, minha voz está ruim, mas não é o mesmo com o Islã. Sim, você pode encontrar alguns exemplos individuais, mas culturalmente, o Islã como ideologia, o muçulmano como identidade, não aceita nenhuma dominação. Ele só busca dominar. Isso está ocorrendo na América, Austrália e já ocorreu na Grã-Bretanha.